Carla, fique à vontade então, tá? O espaço é seu aí agora e deixa Deus falar através de você. Deus Amém. abençoe. Amém. Bom, irmãos, agora chegou a minha vez. É a primeira vez que eu faço assim, uma transmissão online, ao vivo, né? E eu orei muito por esse momento, pedi muito para Deus me usar, porque Ele sempre atende a necessidade do nosso coração. E você que está aí, com certeza está esperando o que Ele vai falar, né? Eu sou apenas um instrumento dele. Eu escolhi um textinho para a gente meditar, que fica em Eclesiastes 3:1. Tempos difíceis, né? E lá, em Eclesiastes 3:1, fala: tudo tem seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Quantos de nós, né, temos passado, principalmente nos últimos tempos, né, grandes dificuldades, tempos difíceis é os que a gente vive hoje. Quanto de nós imaginava que nós íamos ter uma pandemia que mexesse tanto com a nossa vida, que mudasse toda a nossa rotina, que tirasse a nossa liberdade, até de beijar, de abraçar quem a gente ama, de estar junto, de confraternizar, né? E isso foi o primeiro impacto que essa pandemia teve sobre a nossa vida, né? Tirou a nossa liberdade, tirou o nosso contato físico, né? Muitos de nós não conseguimos nem abraçar a quem a gente ama por um cuidado, por um carinho e por amor. E quantos de nós passamos até pelo vale da sombra da morte nesse momento? Nós tivemos alguns amigos que nós perdemos e foi um tempo muito difícil, está sendo um tempo muito difícil. Muitas vezes a gente não entende por que essas coisas acontecem, né? Hoje eu dei um exemplo de pandemia, mas existem outras dificuldades que a gente passa que a gente não espera na vida da gente. Às vezes um desemprego, às vezes problema de relacionamento conjugal, problema com os filhos, e a gente chega a pensar, nossa, eu cheguei no fundo do poço. E a gente fala, por que isso aconteceu comigo? Como seres humanos, uns falam, por que Deus fez isso comigo? Chegam a culpar a Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Às vezes, consequência das suas escolhas e da liberdade de escolha que Deus deu para nós, né? A gente sempre, quando vai dar um passo, a gente sabe, ó, se eu for para esse lado, é mais difícil, eu vou chegar aqui, mas esse é mais fácil. Pode ser que dê ruim, né? Mas às vezes a gente esquece, né, que é escolha nossa. Muito do nosso sofrimento é escolha nossa. E muitos dos nossos sofrimentos não são escolhas nossas, são coisas que acontecem na vida da gente. E cada um recebe e age no sofrimento, né, de maneira diferente do outro. Às vezes a gente olha alguém passando por algum problema e a gente fala, nossa, mas fulano ou ciclano fez isso ou aquilo diante desse problema. Só quando nós passamos pelo problema é que a gente vai saber como a gente vai se portar. Eu passei um tempo muito difícil na minha vida, né? Eu, há uns anos atrás, muitos anos atrás, há 28 anos atrás, eu tive uma bebê linda e perfeita, saudável, né? A minha vida estava com problemas, mas eu não sabia o que era problema ainda. E um dia ela adoeceu e eu corri com ela para o hospital. E eu cheguei numa véspera de Natal no hospital com uma bebê, antevéspera, no dia 23 de dezembro, com uma bebê convulsionando, e os médicos procuravam, eles queriam saber o que estava acontecendo, e ninguém encontrava o que acontecia, e passou a noite, foi uma noite torturante, e chegou o dia seguinte torturante, até que na véspera de Natal, 7 horas da noite, o médico chega para mim e fala, olha, a gente vai ter que levar a sua bebê para a UTI,
para testar a morte cerebral dela. Foi o pior dia da minha vida. Foi o dia, assim, que doeu demais. Eu queria que tivesse um buraco, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria nunca ter existido, porque a dor era tão grande, mas a dor era tão insuportável, que eu quis desaparecer. Porque a gente acha, na nossa humanidade, na nossa imperfeição, que as coisas ruins só acontecem na casa do vizinho. Às vezes a gente tem uma vidazinha tão comodazinha, tão certinha, tudo tão bonitinho, probleminhas, né? Probleminhas corriqueiros, que às vezes a gente dá valor demais. Mas quando a gente tem um problema muito sério, a gente não entende. E naquele momento, meu coração ficou muito, muito triste. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu achava que eu tinha o controle de tudo, que tudo estava nas minhas mãos. E nesse momento, foi um momento assim que eu caí de joelho e eu cheguei naquela noite na minha casa. Era uma véspera de Natal. Enquanto havia festa na rua, fogos, todo mundo em festa, eu estava ajoelhada, chorando na minha cama e clamando a Deus a cura da minha filha. Uma cura que não aconteceu. Uma cura uma doença que se estendeu por um Natal, por um Ano Novo e chegou ao final no comecinho de janeiro. E eu clamava todos os dias a Deus. E eu não entendia porque aquilo estava acontecendo. E meu marido até se revoltou na época. Mas a minha oração nunca foi tão forte, nunca foi tão sincera, nunca foi tão profunda. E eu nunca tive uma intimidade tão grande com Deus como eu tive nesse momento de dor. Essa dor que era insuportável. Mas veio aquela palavra do Senhor, né, que fala que Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. Então eu falo para vocês, né? O que a gente tira de uma situação de um problema muito difícil, uma situação que você não tem controle, uma situação que você tem que passar e você vai passar por ela. Em primeiro, né? Deus não te dá nenhuma prova que você não suporte. Essa foi a primeira lição que eu tirei na minha dor e que eu trago para vocês. Se você está passando por uma dor muito grande, se você está passando por um sofrimento muito grande, o nosso Pai querido, Ele não te dá algo que você não suporte. E nesse momento, se você está passando por esse problema, não se culpe. Porque o ser humano tende a procurar, sim. Eu naquele momento de agonia, eu ficava pensando, o que eu fiz de errado? Não, eu fiz alguma coisa de errado. Eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz de errado. Mas eu não tinha feito nada de errado que justificasse tamanha dor. Então, muitas vezes, a gente se desespera muito porque a gente pensa que é culpa nossa. Não, eu sou culpado, fui eu que fiz isso, para chegar naquele ponto. Não, em primeiro lugar, eu tenho que pensar que um dia eu olhei para Jesus naquela cruz e eu aceitei o sacrifício dele na minha vida. E essa dor que eu estava sentindo, ele sentiu por mim lá, na cruz do Calvário. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, a dor de Cristo é aquela dor dos preguinhos, né? Não que não seja uma dor insuportável, mas ele carregou sobre ele as nossas dores. Então não se culpe, porque Jesus carregou a sua dor. E quando você aceita o sacrifício dele na cruz, a sua dor é amenizada. Porque você entrega para ele, porque você confia nele. Então, não se vitimize, não se desespere. Ore e entregue a sua dor a Deus. Entenda que a sua vida é preciosa para Deus. Você é a menina dos olhos dele. Ele deu o filho dele para te salvar. E ele não permite que caia um fio de cabelo sem que ele saiba e sem que ele deixe.
E isso é muito precioso para a gente. Não, eu estou passando por essa dificuldade. Deus te ama, Ele se importa. E Ele permitiu, porque Ele tem um propósito na sua vida. Por quê? A dor vai acabar. A dor vai passar. Creia que depois de uma noite, que o ponto mais escuro da noite é justamente aquele que choca com o raiar do dia. Então você chega no ponto mais profundo da dor e vem o sol, e vem a luz. Né? E nesse momento que a gente agradece a Deus. Porque, como eu falei, a paz que excede todo entendimento. O valorizar quando você está bem. Porque quando você passa pela dificuldade, né, que você está ali nas trevas, que você está mal, que você está clamando a Deus para que Ele te ajude, para que Ele te dê a paz dele, né? Quando você sente essa paz, quando você sente esse entendimento, o mundo não vai entender. Quem não tem, quem não conhece a Deus não vai entender. Quem não aceita o sacrifício de Jesus na cruz não vai entender. Mas quando você aceita e que você sente essa paz, você vai saber que o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você vai ter gratidão a Deus. Hoje eu sou grata a Deus por todas as coisas. Grato pelos momentos bons que eu tenho. Grato pela minha família. Gratidão pela minha família. Gratidão pela minha fé. Gratidão pelos meus amigos. Gratidão porque todo dia quando eu levanto, eu abro o olho, sabe? Deus me deu saúde, Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma família, né? A gratidão é o que a gente deixa. Quem passou, né, pela dificuldade e chega, né, no raiar do sol, Deus permite que você passe por isso, para você acolher aqueles que sofrem, para você trazer esperança no coração daqueles que sofrem, para você falar para eles que vai passar e que você vai entender que o que Deus tem para você é uma eternidade. Que o que você passa aqui nessa terra é um grão de areia no deserto, que às vezes você dá tanto valor e você não se permite deixar Deus agir na sua vida e sentir a eternidade dele no seu coração, que é onde vai ter alegria, que não existe a Deus, que existe até breve. E 10% do que a vida da gente, do que a vida faz com a gente, 10% da nossa vida é o que a vida faz com a gente. Né? E 90% do que a gente é do que a gente faz com a vida. Então, se 10%, se você permitir que esses 10% se tornem 90%, né, porque eu tive um problema, porque eu sofri muito, já passou. Já não está mais com você esse sofrimento. É você quem vai fazer a alegria na tua vida. E a alegria é ter a certeza de ter Jesus no seu coração, o seu amigo, né? O seu confidente, o seu psicólogo, o seu tudo, porque só com ele nós podemos realmente ter uma alegria plena. Tá, irmãos? Eu deixo essa palavra, eu espero que ela tenha falado no seu coração, assim como ela falou no meu, e eu louvo e agradeço a Deus, né? Porque eu passei pelo sofrimento, mas hoje eu estou feliz e eu tenho fé e esperança. Amém?